A história de Jesus Cristo é contada por milhões, celebrada em templos e reverenciada em lares ao redor do mundo. Mas para além dos textos sagrados, o que a história secular nos diz sobre este homem que mudou o curso da civilização? Será que as fontes romanas, conhecidas por seu ceticismo e rigor, registraram sua existência? Para muitos, a fé é suficiente. Mas para o historiador, a busca por evidências transcende o dogma. Queremos saber, Jesus de Nazaré, o homem, deixou alguma pegada no vasto Império Romano? Existe alguma menção a ele ou aos seus seguidores nos anais de Roma, escritos por historiadores que não eram cristãos? Hoje vamos mergulhar nos relatos desses historiadores romanos. Vamos desvendar o que Tácito, Plínio, o jovem e até mesmo Suetônio escreveram sobre Jesus e os primeiros cristãos. Prepare-se para uma jornada fascinante que pode mudar sua percepção sobre a historicidade de uma das figuras mais influentes de todos os tempos. Se você se interessa por mistérios históricos e análises aprofundadas como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Sua inscrição nos ajuda a continuar desvendando os segredos do passado e a trazer mais conteúdo de qualidade para você. Clique no botão de inscrever-se agora. Começamos com Cornélio Tácito, um dos maiores historiadores romanos, conhecido por sua precisão e ceticismo. Nascido por volta de 56 d.C., ele viveu em primeira mão muitos dos eventos que descreveu, servindo como senador e cônsul. Seu trabalho é uma das fontes mais valiosas sobre o Império Romano. Em sua obra Anaís, Tácito narra a história do Império Romano desde a morte de Augusto até a de Nero. É no livro 15 que encontramos uma passagem crucial. Ele descreve o grande incêndio de Roma em 64 d.C. e a subsequente perseguição aos cristãos por Nero, que os culpou pelo desastre. Tácito escreve: Cristo, o fundador do nome, tinha sido executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Esta frase é surpreendente por várias razões. Primeiro, ela confirma a existência de Jesus e sua execução. Segundo, ela atribui a Pilatos, um governador romano, a responsabilidade pela sua morte. Ele prossegue descrevendo os cristãos como um grupo que sofria de ódio pela humanidade, uma visão comum entre os romanos da época. Tácito não expressa simpatia por eles, mas sua descrição é puramente histórica, não teológica. Ele os vê como uma seita, não como adoradores de uma divindade. A passagem de Tácito é considerada uma das evidências não cristãs mais importantes para a existência de Jesus. Ela não apenas confirma sua execução sob Pilatos, mas também atesta a rápida disseminação do cristianismo para Roma, apenas algumas décadas após a morte de Cristo. É um testemunho externo e independente. Nosso próximo historiador é Plínio, o jovem, nascido por volta de 61 d.C. Ele foi um proeminente advogado, autor e magistrado romano, famoso por suas cartas. Como governador da Bitínia e Ponto, uma província romana na atual Turquia, ele se deparou com um problema inusitado: os cristãos. Por volta de 112 d.C., Plínio escreveu uma carta ao imperador Trajano, buscando orientação sobre como lidar com os cristãos. Ele estava perplexo com o número crescente de seguidores e com a natureza de suas práticas. Ele descreve seus métodos de investigação e os dilemas que enfrentava. Plínio relata que os cristãos se reuniam antes do amanhecer para cantar hinos a Cristo, como a um Deus, e fazer um juramento. Ele também observa que eles se recusavam a amaldiçoar Cristo ou a fazer sacrifícios aos deuses romanos, mesmo sob ameaça de morte. Isso era visto como um desafio à autoridade imperial. Plínio, como Tácito, não entendia a fé cristã, mas estava preocupado com sua rápida expansão e o impacto na sociedade romana.
Ele via o cristianismo como uma superstição perversa e excessiva, mas reconhecia a moralidade de seus praticantes, que se abstinham de roubo e adultério. O relato de Plínio é inestimável porque nos dá uma visão externa das práticas e crenças dos primeiros cristãos. Ele confirma que, no início do século II, o cristianismo já era uma força considerável, com rituais próprios e uma devoção inabalável a Cristo, considerado divino por seus seguidores. Agora, voltamos a Suetônio, outro historiador romano, nascido por volta de 69 m.C. Sua obra mais famosa, Vidas dos 12 Césares, é uma série de biografias dos imperadores romanos, repleta de anedotas e detalhes, muitas vezes escandalosos, sobre suas vidas. Em sua biografia do imperador Cláudio, Suetônio escreve: ele expulsou de Roma os judeus que estavam constantemente causando distúrbios por instigação de Crestus. Esta passagem, embora breve, é altamente debatida. Crestus é amplamente interpretado como uma referência a Cristo. A grafia Crestus era comum para Cristos na época, e o nome era usado tanto por judeus quanto por gentios. Alguns estudiosos sugerem que os distúrbios foram causados por debates dentro da comunidade judaica sobre se Jesus era o Messias, levando à expulsão de judeus e cristãos de Roma em 49 d.C. A passagem de Suetônio, embora ambígua, sugere que Jesus era uma figura de impacto suficiente para causar agitação em Roma décadas após sua morte. Ela reforça a ideia de que o cristianismo, ou pelo menos as discussões sobre Cristo, já era uma presença perceptível na capital do Império. Embora não seja um historiador romano, Flávio Joséfo, um historiador judeu do século I, é crucial para este panorama. Ele viveu em Roma sob o patrocínio dos imperadores Vespasiano e Tito, e suas obras fornecem um contexto vital para o mundo judaico-romano. Em sua obra Antiguidades Judaicas, Joséfo inclui uma passagem conhecida como Testimonium Flavianum, que menciona Jesus. A versão mais conhecida diz: por esta época viveu Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamá-lo de homem, pois ele foi um realizador de obras maravilhosas. No entanto, essa passagem é altamente contestada. A maioria dos estudiosos acredita que partes dela foram alteradas ou adicionadas por escribas cristãos posteriores para fazer Joséfo, um judeu, falar de Jesus de uma forma que ele provavelmente não faria. A frase "ele era o Cristo" é um dos pontos mais debatidos. Apesar da controvérsia do Testimonium Flaviano, há uma segunda menção a Jesus em Joséfo que é amplamente aceita como autêntica. Ele fala de Tiago, o irmão de Jesus, que foi chamado Cristo. Esta referência é crucial, porque confirma a existência de Jesus e de um irmão chamado Tiago, sem o viés teológico. As referências de Joséfo, especialmente a de Tiago, fornecem uma confirmação independente da existência de Jesus e de sua família, vindo de uma fonte judaica da época. Ele nos ajuda a ancorar Jesus no contexto histórico do judaísmo do século I, para além das narrativas cristãs. O que esses historiadores romanos nos dizem em conjunto? Eles confirmam a existência de Jesus de Nazaré como uma figura histórica. Eles atestam que ele foi executado sob Pôncio Pilatos. E, crucialmente, eles mostram que o cristianismo se espalhou rapidamente, alcançando Roma e causando impacto em várias províncias. É importante notar que essas fontes romanas não são teológicas. Elas não buscam provar a divindade de Jesus, nem endossar suas doutrinas. Elas o veem como uma figura histórica que deu origem a um movimento que os romanos, em sua maioria, consideravam uma seita estranha e, por vezes, perigosa. Esses relatos, escritos por autores que não eram seguidores de Jesus, são pedras angulares na construção da historicidade de Cristo.
Eles nos fornecem um valioso vislumbre do impacto que Jesus e seus primeiros seguidores tiveram no mundo romano, estabelecendo as bases para o que se tornaria uma das maiores religiões do mundo. O que você pensa sobre as evidências romanas da existência de Jesus? Elas mudam sua perspectiva sobre a história do cristianismo? Deixe seus comentários abaixo e vamos continuar essa discussão fascinante. Sua opinião é muito valiosa para nós.